Olá! Hoje a gente mergulha no material, olha, fascinante e bem peculiar. Mais esperto que o diabo do Napoleon Hill. A proposta é, uma entrevista forçada com o diabo, onde ele contaria, assim, os truques para controlar a mente e impedir o sucesso. A fonte vem da jornada do próprio Hill, né? Desde o papo com Carnegie e décadas pesquisando sucesso, fracasso, milhares de vidas. A nossa meta aqui é tentar extrair as ideias mais provocativas sobre como evitar essas armadilhas mentais que ele descreve. É uma abordagem bem diferente, sem dúvida. A obra sugere que essas forças negativas, que ele personifica como o diabo, na verdade operam por princípios psicológicos, sabe? Bem claros. E, logo de cara, duas coisas pulam na nossa frente. A alienação e a falta de definição de propósito. São chave. Certo, alienação. No livro não é só tá perdido. Hill descreve quase como um estado mental que se espalha, cultivado pela negatividade. Começa de leve, né? Talvez na educação ou só no jeito como a gente se deixa levar no dia a dia, sem um plano, sem rumo, seria a principal ferramenta de controle, segundo ele. Exatamente. É por onde a coisa entra. E o oposto disso seria o não alienado. Essa pessoa é descrita como alguém que, pensa por si mesma, usa a própria mente para definir o que quer e aí traça planos para chegar lá. Mesmo que os planos não sejam perfeitos de início, sabe? O ponto central é ter a definição. O livro defende que ter um plano, mesmo um que precise de ajuste depois de um tropeço, é muito mais forte que ficar na dúvida, à deriva. O não alienado vai atrás do que quer. E se a alienação é essa porta, o medo parece ser a chave, né? A ferramenta principal dessa força negativa. O Hill mesmo passou por isso, né? Com ameaças, crises. O livro sugere que esse medo constante não só trava a gente, mas destrói a autoconfiança. Vai empurrando de volta para a alienação. Quase uma areia movediça mental, assim. Precisamente. E a resposta que o Hill encontrou para isso, o antídoto, seria a fé. Mas não só fé religiosa no sentido tradicional. É mais ligada ao que ele chamou de outro eu. É descrita como uma força interna, sabe? Uma calma, uma clareza que aparece em momentos de crise muito forte. O Hill mesmo conta que sentiu uns comandos internos para agir. Esse outro eu conseguiria acessar uma inteligência maior que supera o medo e indecisão. A ideia é que o tempo e a energia gastos com o medo, se fossem usados com fé e ação definida, poderiam realizar os desejos. Essa ideia do outro eu é intrigante. Como ele descreve essa sensação de acessar algo além do medo comum. O que seria isso na prática, assim? Ele fala de uma calma repentina, uma certeza que vem de dentro e traz ideias, planos claros, quase como um guia interno mesmo. Psicologicamente, talvez a gente possa pensar nisso como um estado de fluxo ou uma intuição muito forte, sabe? Uma autoconfiança profunda que surge quando a mente racional, que está travada pelo medo, abre espaço. É o oposto da paralisia do pânico. Entendi. Faz sentido. Outro ponto que me chamou muito a atenção foi a visão sobre a adversidade. Aquela ideia de que toda derrota, todo fracasso, carrega a semente de um benefício equivalente. Não o benefício pronto, mas a semente. Isso parece ir contra o que a gente sente, né? Sim, porque a dor da perda é na hora, né? Mas o livro argumenta que essa semente é uma chance forçada de mudar. Pode ser um conhecimento novo, um jeito diferente de ver as coisas, a necessidade de largar hábitos mentais antigos que já não servem. A adversidade, nesse olhar, vira um catalisador para o crescimento se a pessoa souber procurar essa semente. E essa mudança de hábitos leva para outra ideia importante que ele traz, certo? O tal do ritmo hipnótico. Como é que funciona isso? Imagina assim, a força do hábito é elevada a um princípio quase universal. Nossos pensamentos repetidos, o ambiente onde a gente vive e, muito importante, as nossas associações mais próximas. Parceiros, amigos, colegas, tudo isso solidifica padrões mentais. Se os padrões são de medo, dúvida, alienação, o ritmo ajuda a manter isso. Se são de propósito, fé, disciplina,
o mesmo ritmo reforça para o lado positivo. É como se o ambiente e os hábitos criassem um campo de força que prende a gente naquela frequência, sabe? Então, não é só o pensamento interno. Quem e o que está ao nosso redor tem um papel ativo em prender ou impulsionar a gente. Isso faz a escolha de companhias e de ambiente ser algo bem estratégico, então. Exatamente. O livro bate muito nessa tecla. A gente acaba se harmonizando com o ambiente que domina a nossa vida. E a base para conseguir controlar isso tudo, para escolher esses padrões de forma consciente, seria a autodisciplina. Dominar a si mesmo antes de querer dominar os desafios lá fora. E como ele define essa autodisciplina na prática? O que seria? Ele foca em controlar apetites básicos mesmo. A alimentação, por exemplo, para manter a mente clara, sabe? Evitar excesso que intoxica o corpo e a mente. A energia sexual, que ele via como uma força muito poderosa que podia ser canalizada para a criatividade, para a ação, e até a mania de dar opinião sem ninguém pedir, que ele achava um desperdício de energia e um jeito de revelar os planos antes da hora. Dominar esses impulsos seria o primeiro passo para a maestria pessoal. Fascinante. É um sistema todo interligado, né? Com certeza. Se a gente fosse resumir a estratégia para, como diz o livro, enganar o diabo, seria cultivar clareza de propósito, né? Substituir o medo por fé ativa, fé em ação. Praticar a autodisciplina firme nos hábitos básicos. Escolher com muito cuidado o ambiente e as companhias, para reforçar os padrões positivos. E, talvez o mais difícil, aprender a enxergar a adversidade não como um fim, mas como fonte de aprendizado, de novas chances. Isso deixa a gente com uma pergunta importante para pensar, né? Onde será que, no nosso dia a dia, podem estar escondidas essas formas mais sutis de alienação? Aquela falta de clareza numa área da vida, aceitar passivamente algo que incomoda, ou aqueles medos e hábitos que freiam a gente sem nem percebermos direito. E qual potencial poderia ser liberado se essas áreas fossem confrontadas com intenção e com a disciplina que o Hill descreve? Fica aí a reflexão.